Mais uma vez, bom dia e muito bem-vindos. Vamos então dar início ao nosso webinar Fujitsu Arquiteturas de Referência para Base de Dados. Os nossos apresentadores de hoje são Nuno Leonardo e Pedro Pinto, responsáveis pela oferta Data Center da Fujitsu, o Nuno com especial foco na área de processamento e o Pedro Pinto na área de armazenamento e proteção de dados. Neste webinar vamos partilhar os principais desafios dos decisores da IT na altura de otimizar as arquiteturas de referência para base de dados, nomeadamente na componente de licenciamento, suporte e operação, gestão de informação, componente de tuning e performance, bem como business continuity. Na secção chat podem deixar as vossas questões, às quais iremos responder a todas no final. Muito bom dia, Pedro Pinto. Muito bom dia a todos e muito obrigado por participarem neste webinar. Fujitsu está a fazer uma sequência de webinars, portanto sugiro a vossa atenção para outros temas que possam suscitar interesse. Como a Raquel já apresentou, portanto o webinar de hoje tem como objetivos apresentarmos uma arquitetura de referência para suporte à base de dados e como conseguirmos rácios de eficiência, seja em todos os layers, desde o layer de licenciamento, a computação, armazenamento, tempos de resposta, operação, etc. O meu nome é Pedro Pinto e eu trabalho na Fujitsu desde 2008, tenho um especial foco sobre a área de armazenamento, a gestão de informação, mas trabalho em colaboração para a área de toda a oferta de data center, em conjunto com o meu colega Nuno Leonardo, que está também na Fujitsu desde 2007 e que desde 2015 assumiu a responsabilidade da gestão de toda a área de processamento e sistemas integrados da oferta de data center. Apenas em jeito de resumo, para aqueles que não nos conhecem, quem é a Fujitsu no mundo? A Fujitsu é o número 1 no Japão em termos de serviços de IT, é o número 4 a nível global, temos mais de 80 anos de história e de uma história muito interessante no que diz respeito aos serviços de IT. Somos cerca de 156 mil colaboradores, estamos em mais de 100 data centers Fujitsu pelo mundo, com muitos países, uma global desks em cerca de 48 regiões, com mais de 30 línguas. Portanto, este mostra a presença e onde é que a Fujitsu está em termos mundiais. Em termos de capacidades de delivery, estamos a falar de 4 data centers com grande representação, todos os serviços de cloud associados, portanto, disponíveis no mundo inteiro. Estamos a falar de 4 Global Delivery Centers que possibilitam a disponibilização do serviço Follow the Sun, em que Portugal é uma dessas localizações. Portugal depois tem como capacidades, desde esta Service Desk até à gestão de infraestrutura, portanto, serviços de gestão continuados, manutenção multi-vendor, fornecimento e manutenção de soluções de data center, etc. Portanto, em Portugal já estamos há mais de 40 anos, somos já mais de 2.000 colaboradores, portanto não os 1.900 que aparecem neste slide, que entretanto foi desatualizado pela evolução do negócio. Suportamos clientes em todo o país com um SLA de 24/7, em que a oferta vai a todas as áreas, não só a data center, mas a parte aplicacional, no que diz respeito à banca, retalhos, telecomunicações, setor público, etc. Temos alguma da nossa oferta inclusive desenvolvida no nosso país. Apenas dar uma ideia da capacidade de entrega de serviço de delivery na Península Ibérica, portanto, mostrar que conseguimos entregar serviço desde Portugal continental, Portugal, ilhas, o resto da Ibéria, portanto, Espanha, até ao Brasil. Portanto, este serviço integrado permite-nos oferecer SLAs de 24/7, 365 dias por ano, em toda a nossa região.
Voltando ao tema das arquiteturas de referência, aquilo que vos queremos chamar a atenção é que temos a noção que esta é uma área crítica para as organizações. Portanto, se há ambiente que tem que ter o máximo de resiliência, essa máxima resiliência é precisamente a área das bases de dados. Entre outras, mas temos noção que esta tem aqui alguma criticidade acrescida. O que é a resiliência para a Fujitsu? A Fujitsu olha para a entrega de serviço, portanto, a disponibilidade de serviço, de uma forma muito, muito séria. E um pequeno exemplo é o que estão a ver nos vossos ecrãs, aquilo que provavelmente será desconhecido para muitos de vocês, é apenas o que nos permite a todos nós a utilização da internet no dia a dia. E essa utilização da internet obriga muitas vezes a comunicações entre continentes, em condições um bocadinho adversas. Condições essas que são, por exemplo, portanto, cabos de comunicação que funcionam a quilómetros de profundidade nos nossos oceanos. Ora, quilómetros de profundidade nos oceanos obriga a que estes repetidores que são fornecidos tenham uma resiliência máxima e em 40 anos fornecemos mais de 2.500 repetidores em que até hoje, e este é um dado fundamental e um dado que mostra como é que a Fujitsu olha para este tipo de disponibilidade de serviço, até hoje tivemos taxa de falha 0%. 0% é um número bastante redondo e que mostra onde é que estamos. Outro exemplo, todos se lembram do robô que esteve em Marte, é um exemplo do reconhecimento e da consideração que o mercado tem na resiliência Fujitsu. Portanto, este equipamento não tem um Fujitsu lá dentro, mas tem o nosso file system, portanto, o file system disponibilizado pelas nossas soluções a correr, porque era aquele que, segundo a NASA, apresentava os melhores rácios de resiliência em condições adversas. Obrigado, Pedro. Portanto, fala agora Nuno Leonardo. De facto, acho que o Pedro demonstrou com duas imagens fortes aquilo que para a Fujitsu significa a resiliência. Quando abordámos este tema sobre as infraestruturas de referência para base de dados, achámos que o ideal para quem nos está a ouvir era de facto conseguir rapidamente concretizar uma ideia sobre a imagem, sobre o que queríamos passar. E portanto vamos tentar focar no exemplo muito real que eu penso que é comum à maior parte dos nossos parceiros e dos nossos clientes, que é terem que lidar diariamente com base de dados Oracle. E, portanto, o desafio que aqui nos propomos é, de facto, tentar identificar, tentar abordar 4 temas que achamos nós que são, de facto, fulcrais e que são, de facto, diferenciadores ou que tocam de forma muito forte aquilo que é o lidar no dia a dia com base de dados. Por um lado, a necessidade de conseguir ou reduzir ou pelo menos limitar e controlar os custos associados aos licenciamentos e às manutenções. Por outro lado, e associado também ao tema do custo de licenciamento, os desafios de como é que eu, para o mesmo licenciamento, consigo obter a máxima performance da mesma infraestrutura, uma vez que o licenciamento está agarrado ao hardware, e já vamos ver de que forma. Depois, porque muitas vezes os planos e os projetos de implementação, de migração de base de dados, muitas vezes são demorados, são lentos, a eles acrescem muitas vezes riscos e, por último, obviamente, também reduzir o custo do hardware associado, não deixando de qualquer forma ou não penalizando a disponibilidade que se espera neste tipo de infraestruturas. E o que vos convido agora então é a passarmos aqui por alguns pressupostos do ponto de vista de licenciamento para depois mais à frente percebermos então como é que a Fujitsu pode ajudar por um lado então a limitar este licenciamento ou pelo menos a controlá-lo e por outro lado, se muitas vezes ele já existe, como é que eu sou capaz então de tirar maior proveito do licenciamento que já tenho sem penalizar, quer do ponto de vista de performance, quer do ponto de vista de disponibilidade. Penso que é sabido, portanto, do ponto de vista de base de dados Oracle, o licenciamento é feito de duas formas. Uma das formas tem a ver
com o tipo de processador, portanto é o que se chama o licenciamento por core, que depois por sua vez tem um peso diferente, seja, por exemplo, um processador x86, seja um processador RISC, ou seja, inclusivamente um processador Itânio. Ou então através daquilo que se chama por utilizador, por name users. Nós aqui, no decorrer desta apresentação, vamos obviamente focar mais sobre o licenciamento por processador. E a primeira coisa que nos vem à cabeça quando falamos do tema de licenciamento é, cada vez mais, as máquinas hoje em dia, os sistemas de processamento, cada vez mais contêm mais cores, contêm maior capacidade de processamento. Se eu tenho um tipo de licenciamento que está associado ao nível de cores, como é que eu consigo limitar então os cores que quero licenciar, quando muitas vezes os equipamentos já existem com cores acima daqueles que eu vou necessitar. E para isto, então, a Oracle reconhece dois tipos de particionamento. Do lado esquerdo temos o particionamento físico, e para o particionamento físico estamos a falar que apenas 3 tecnologias são reconhecidas. E essas 3 tecnologias são Solaris, são as Logical Partitionings da IBM e, finalmente, e aqui em destaque, as Fujitsu Physical Partitioning, que vamos explorar mais a seguir. Depois existe aquilo que a Oracle também reconhece como Soft Partitioning, onde cabe normalmente também as ofertas de virtualização, sendo que o Soft Partitioning não é reconhecido, portanto, do ponto de vista da Oracle, como sendo uma forma, como sendo um método de ligar, ou de limitar, de limitar o licenciamento. Quer isto dizer que, se eu quiser, dentro do meu equipamento, limitar de alguma forma o número de licenças que vou ter que usar, a Oracle reconhece apenas uma forma, e essa forma é a partir do Hard Partitioning. É óbvio que normalmente a questão que se levanta, cada vez mais comum a todos os nossos clientes e parceiros, é: então, mas se eu quiser, por exemplo, usar virtualização, se eu estiver a usar VMware, bem, mais uma vez, para isto, a informação que temos é muito clara. A componente de VMware entra naquilo que se chama o Soft Partitioning. E como vos disse no slide anterior, o Soft Partitioning não é reconhecido como sendo um método de limitar o licenciamento. Significa que, se eu tiver uma farm de 2, 3, 4 servidores com VMware, a minha base de dados estará, obviamente, a ser executada apenas num desses servidores. Eu terei sempre, em última análise, que licenciar toda a farm e todos os cores que compõem a farm de VMware. Obviamente que isto representa alguma despesa adicional, para não dizer muita, e traz aqui alguns desafios. Sim, também sabemos que é verdade que existem alguns processos laterais a esta afirmação, que muitas vezes permite que a Oracle disponibilize uma aprovação para que o licenciamento seja feito de forma limitada. A ideia que temos é que o processo, de qualquer forma, não é simples. Quando falamos da virtualização, a maior parte do mercado responde de imediato que, pois, mas então porque é que não usamos o Oracle Virtual Machine, não é? Será que este não é uma alternativa? Bem, mais uma vez, de facto, do ponto de vista do licenciamento do Oracle Virtual Machine, tem uma vantagem, que é o ser gratuito e apenas tem custos no suporte. Não deixa de ser, de qualquer forma, um soft partitioning. E mesmo a utilização do Oracle Virtual Machine tem algumas regras. Desde logo, a obrigação de fazer o pinning de processamento e de memória à máquina virtual. Quer isto dizer que aquilo que suporta a ideia da virtualização, que é ter uma série de recursos que podem ser a qualquer momento partilhados por máquinas virtuais e serviços, para que o Oracle Virtual Machine seja considerado como limitador de licenciamento, eu deixo de o conseguir fazer. Porquê? Porque eu vou ter que ter recursos que só podem ser usados, estão totalmente aferidos e só aferidos à máquina virtual que vai executar a base de dados. E, portanto, logo a partir deste momento, tira aqui alguma razão de ser da virtualização. Por outro lado, não me permite eu usar alta disponibilidade do OVM.
Isto é, se eu tiver uma solução baseada em Oracle Virtual Machine, com mais do que um nó físico, e pretender ter algum tipo de funcionalidade que me permita a migração de máquinas virtuais, nomeadamente para a questão de alta disponibilidade, a partir deste momento a Oracle deixa de reconhecer o Oracle Virtual Machine como sendo um limitador de cores e por isso mesmo então de licenciamento. Significa isto que sim, o Oracle Virtual Machine então pode ser muito interessante, mas atenção à sua implementação, porque a mesma pode derivar então numa ineficiência da redução de licenciamento. Também do ponto de vista de continuidade de negócio, também é necessário ter aqui alguma atenção à forma como consideramos o nosso licenciamento. Sim, é verdade que num failover cluster não é necessário licenciar ambos os nós, não esquecendo que um failover cluster normalmente traz sempre um acréscimo da complexidade na gestão do cluster em si, portanto há uma componente aplicacional adicional que tem que ser gerida. Por outro dia existe aquilo que se chama a regra dos 10 dias. Quer isto dizer que para que o segundo nó, o nó secundário de standby, se quisermos, não seja considerado para efeitos de licenciamento, o serviço de base de dados apenas poderá correr nele num máximo de 10 dias por ano, sendo que apenas 1 minuto de um dia conta de imediato como sendo um dia total. Portanto, se por alguma razão eu necessitar de mais do que 10 dias correr a base de dados no segundo nó, posso ser obrigado a ter que licenciar também o segundo nó e com isto, em última análise, duplicar o licenciamento que estava a considerar. E assim sendo, existem dois tipos de abordagens distintas, então, no mercado para este tipo de ofertas. Por um lado, a infraestrutura tradicional, que penso que de alguma forma estamos todos já acostumados, em que fica do lado do cliente final, do lado do utilizador final, o escolher as peças todas do puzzle que vão constituir a infraestrutura de suporte à base de dados e, obviamente, o ter que lidar para já com múltiplos pontos de contacto, com a complexidade do que é o ter a certeza que todas as peças falam entre elas e com o ter que gerir tudo o que seja a componente de tuning, de administração muitas vezes não unificada, os licenciamentos que podem ser também eles complexos. E obviamente que se estamos a falar de várias peças, estamos a falar também de riscos adicionais. Em alternativa a isso, normalmente o que o mercado costuma também oferecer é a abordagem da appliance. Sim, é verdade que do ponto de vista de gestão ela pode ser simplificada, mas alguns desafios também se levantam. Por outro, desde logo a componente de vendor lock-in, portanto, normalmente a appliance apenas permite a utilização de um único fabricante e quando existe a necessidade de criar soluções de disaster recovery, necessidades de crescimento, normalmente apenas um fabricante pode responder. Outra desvantagem que tem muitas vezes as appliances é que obrigam aquilo que chamamos a abordagem em silos. Isto é, obriga a criar ambientes que ficam estanques, que muitas vezes não integram na perfeição, quer com os ambientes de proteção de dados, nomeadamente backups já existentes, quer nomeadamente até com os ambientes e com as ferramentas já existentes para a criação de disaster recovery. E, portanto, face a isto, Fujitsu achou que faria sentido ter aqui alguma oferta intermédia entre o que é algo totalmente aberto e por isso mesmo complexo e com muitos riscos, ou algo que é demasiado fechado. Olhando para o seu portfólio e para a experiência que a Fujitsu tem, o que achámos que valia a pena era de facto criar aquilo que chamamos uma arquitetura de referência. E o que é uma arquitetura de referência? Bem, no fundo é tentar entregar, eu diria que o melhor dos dois mundos. Por um lado, é entregar uma solução
previamente definida, integrada e testada, portanto, para a qual existem manuais de deploy, manuais de manutenção, manuais de operação. Existem também regras muito próprias para dimensionamentos, para integrações e, obviamente, que são compostas por aquilo que nós achamos que são os melhores componentes, aquilo que são as melhores ofertas tecnológicas. Permite também, de uma forma, diria que muito facilitada, a integração com os planos de Business Continuity, com as ferramentas de continuidade de negócio que o cliente já tem. Portanto, são facilmente integráveis genericamente dentro do data center que o cliente tem, quer do ponto de vista das ferramentas de monitorização, das ferramentas de alerta, quer do ponto de vista das regras de disaster recovery, de alta disponibilidade, proteção de dados. Portanto, é de facto, se por um lado é pré-definido e pré-testado, por outro lado permite esta abertura na integração. Obviamente que também a facilidade de atualização e extensão está incluída, portanto, quer isto dizer que podemos correr ou crescer aos blocos. Se eu precisar de processamento, não preciso de mudar de modelo de appliance, eu posso crescer apenas no processamento, eu posso crescer apenas no armazenamento, eu posso crescer apenas no networking, na capacidade de backup e arquivo. Portanto, há aqui também alguma facilidade de crescimento, quer vertical, quer horizontal, que não obriga a que seja o bloco todo. E depois, associado, não podia deixar de estar todas aquelas que são as opções e ofertas de serviço para todas as fases do ciclo de vida da solução. Por um lado, desde a pré-venda, consultoria e dimensionamento, as regras estão muito bem estipuladas, como vamos ver mais à frente, até modelos de operação e gestão da infraestrutura e do serviço como um todo. Portanto, de facto, o que vimos, o que vos propomos, o que vos convidamos a explorar é que, de facto, uma arquitetura de referência que pode ser composta por todos estes blocos ou apenas por parte destes blocos, mas que, em última análise, a única coisa que o cliente precisa de entregar será o seu licenciamento de base de dados. Portanto, será quase que um modelo de bring your own license, porque tudo o resto pode ser composto e oferecido pela Fujitsu. Portanto, desde o sistema do processamento, da componente de rede, do armazenamento online, da gestão da informação, que muitas vezes fica esquecido, até um layer de serviços, o chapéu, que vai desde, mais uma vez, o dimensionamento até ao suporte e gestão de todo o ciclo de vida. E porquê é que faz sentido falar com a Fujitsu, nomeadamente em base de dados Oracle? A Fujitsu faz parte já há muito tempo das parcerias e das alianças com Oracle, nomeadamente, e olhando para aquilo que tem sido o histórico da computação Mission Critical da Fujitsu, é fácil percebermos que temos desde os mainframes, passando também pela oferta Spark. A Fujitsu é uma das entidades fundadoras do consórcio Spark. Ainda hoje a Fujitsu fabrica processamento Spark, portanto, tudo que são as gamas high-end de processador Spark é a Fujitsu que fabrica e, portanto, quero com isto apenas demonstrar-vos que o nosso alinhamento e conhecimento sobre software, nomeadamente base de dados Oracle, é grande e é suportado já com vários anos de experiência. Ainda seguindo o tema da computação Mission Critical, a Fujitsu foi das primeiras empresas a abordar os itânios, por exemplo, e foi também das primeiras a afastar-se dessa abordagem. Sendo que com uma diferença, é que quando nos afastámos dessa abordagem, achámos que se por um lado o processador em si poderia estar a deixar de fazer sentido, as funcionalidades que esse tipo de infraestrutura entregava continuariam então a fazer sentido. Então o que a Fujitsu fez foi pegar nas funcionalidades
que vinham desde o mainframe, Spark e Tanio e adicioná-las ao x86 tradicional. E com isto a Fujitsu consegue que uma máquina com processadores Intel dos mais standards possíveis consegue entregar particionamento físico, particionamento estendido, reconfiguração dinâmica e inclusivamente ter system boards de reserva. E são estas funcionalidades então que, uma vez exploradas, nos vão ajudar a limitar, por um lado, o licenciamento e por outro, a criar soluções de alta disponibilidade. Como vimos nos primeiros slides, o particionamento físico é reconhecido pela Oracle como um método legal de limitar particionamento. A Fujitsu, com o Physical Partitioning reconhecido, consegue, por exemplo, entregar uma máquina que tem 8 CPUs, 4 CPUs, mas limitar o licenciamento Oracle apenas à partição que está a ser usada para a base de dados. E, portanto, com isto estamos já de uma forma física e transparente, quer para o sistema operativo, quer para a própria base de dados, a limitar aquilo que são os custos associados ao licenciamento. Por outro, se eu num único equipamento consigo criar várias partições, significa que eu consigo consolidar várias bases de dados. Também com uma diferença que eu acho que é muito interessante quando comparando, por exemplo, com sistemas appliance, que é eu na mesma oferta, eu consigo não só executar as minhas bases de dados, como inclusivamente executar as minhas aplicações, que podem, em última análise, correr sobre hypervisors diferentes, ou uma em bare metal e outra em hypervisors. Quero com isto dizer que eu, com o mesmo investimento, eu consigo não só suportar a base de dados, como suportar também a componente aplicacional. E estou já aqui, de alguma forma, a acabar com silos. Por outro lado, reduzo também a complexidade que existe na gestão deste tipo de solução. Falei-vos há pouco que a Fujitsu sabe muito bem e reconhece muito bem o que é computação crítica. E para este sistema, embora baseado em x86 tradicional, importou uma funcionalidade muito interessante que vinha desde os sistemas Spark, passando pelos Itânios, que é a capacidade de ter system boards em standby. Isto é, eu posso ter 2, 3 partições, uma partição, e ter ao lado dela uma system board ou uma partição que está em standby, que em caso de existir algum problema com a partição que está em funcionamento, automaticamente e sem qualquer dependência do ponto de vista do sistema operativo ou software, automaticamente esta partição que está em standby substitui a partição avariada. Com um dado muito interessante, que é a partição que está em standby, uma vez que não está a servir, não está a executar serviço de base de dados, uma vez que não está associada a qualquer tipo de cluster, esta partição não é considerada para licenciamento. Portanto, daqui conseguimos perceber também, uma vez mais, que eu consigo criar uma solução de alta disponibilidade, por um lado, sem o licenciamento adicional, considera-se no mínimo, ou que seria pelo menos o dobro, por outro lado, sem ter a complexidade que normalmente o cluster, a componente adicional de failover do cluster, costuma trazer do ponto de vista da operação e manutenção. E, portanto, já aqui estamos a fazer, já começámos a fazer aqui algum tuning do ponto de vista de licenciamento. Por outro lado, esta partição, enquanto está em standby, pode ela própria estar a executar outros ambientes de desenvolvimento, aplicacionais, o que for. Sabemos é que quando for como a altura de configuração de regras, temos que estar preparados que se o sistema produtivo necessitar, aquela partição vai deixar de executar qualquer sistema secundário e passará a executar o sistema produtivo. Portanto, eu acho que daqui já é possível identificar de que forma é que conseguimos reduzir já algum tipo de licenciamento e suporte, fazendo aqui algum tuning.
Portanto, só mais alguma a informação sobre como é que funciona esta disponibilidade. Portanto, existe um erro de hardware, pode ser de memória, pode ser de processador. O sistema identifica este erro e o que faz é fazer o boot ou adicionar a partição de standby à partição que está em funcionamento ou que deveria estar em funcionamento. A experiência diz-nos que para um servidor com cerca de 6 terabytes de memória, estamos a falar num failover que demora mais ou menos 2 minutos. Portanto, se conseguirmos viver com 2 minutos de interrupção de serviço, e estamos a falar em 6 teras de memória, é de facto uma opção muito, muito interessante para quem pretende implementar sistemas de alta disponibilidade. Outro diferenciador que este tipo de oferta entrega é a reconfiguração dinâmica. O que é que faz a reconfiguração dinâmica? Bem, a reconfiguração dinâmica o que faz é, a qualquer momento e em caso de necessidade, o poder adicionar ou remover recursos a determinada partição. Imaginem que estamos a executar uma base de dados com 4 processadores e com 1 tera de memória e de repente, porque há um pico de necessidade a meio do mês, porque tenho uma nova aplicação que chegou e que eu não estava à espera, eu necessito rapidamente de disponibilizar mais processamento, mais memória. Muito bem, isto pode ser feito de forma online, apenas com 2 ou 3 cliques e eu rapidamente adicionei recursos. Recursos esses que posso mais tarde, obviamente, retirá-los. Portanto, é de facto também aqui um diferenciador e que nos permite, de alguma forma, também, por um lado, diminuir riscos na abordagem a projetos e, por outro lado, o ser capaz de rapidamente disponibilizar de serviço, se assim for necessário. Como vos disse mais atrás e referindo novamente àquilo que são os pesos no licenciamento pelo processador Oracle, estamos sempre a falar em x86 tradicional. Significa que, do ponto de vista de peso de licenciamento, estamos a falar no menor peso possível, que é 0.5 por core. Portanto, se olharmos do lado esquerdo, temos alguns sistemas legacy, normalmente associados a performance e alta disponibilidade, e aquilo que fazemos então é, partindo do pressuposto que mantemos o mesmo nível de desempenho na migração de um destes sistemas para uma solução destas, aquilo que dizemos é que para o mesmo desempenho, nomeadamente se olharmos para os itânios, podemos reduzir 75% do número de licenciamento. Porquê? Por um lado, porque eu preciso de menos cores para dar a mesma performance, por outro lado, porque o peso do core para o licenciamento é metade daquilo que conta uma solução itânio. Portanto, este é o tipo de abordagens, é o tipo de exercícios que gostamos de fazer com os nossos clientes. Eu quero diminuir o meu processamento e manter, diminuir o meu licenciamento e manter a mesma performance, ou então eu tenho este licenciamento, tenho que manter este licenciamento, mas quero duplicar ou quero aumentar a performance. E a Fujitsu está cá então para vos ajudar nesse exercício. É óbvio que o Oracle OVM continua a fazer sentido. Portanto, como eu vos falei anteriormente, eu posso usar o Oracle OVM para diminuir aquilo que são o número de cores associados ao licenciamento, desde que eu não tenha que fazer migração de máquinas virtuais. Ora bem, se eu não necessito ter esta migração para ter soluções de alta disponibilidade, porque em última análise tenho uma board em standby, significa então que eu não vou ter que usar a migração de máquinas virtuais. E, portanto, mais uma vez, eu consigo garantir a alta disponibilidade sem ter que recorrer à componente de software. Se não tenho que recorrer à componente de software, não tenho então que o licenciar. Portanto, em última análise, eu posso, numa máquina com 12 cores, eu posso estar a usar apenas 6, porque se me falhar alguma coisa, será a board que está de standby que o vai suportar. Portanto, não tenho que licenciar os 12 cores na totalidade. Portanto, é de facto também mais um exercício
relacionado com o tema da redução de licenciamento. Se eu não puder conviver com os 2 minutos, no máximo, de recuperação da board que está em stand-by, pois muito bem, então vou continuar a conviver com a solução RAC, montada sobre máquinas virtuais, por exemplo, em 2 boards diferentes. Se falhar uma board, o RAC mantém a disponibilidade de serviço enquanto eu adiciono ou substituo a board em falha através da Reserve System Board. Muito obrigado, Nuno. Sou o Pedro Pinto, volto novamente para terminar a apresentação no que diz respeito à parte de armazenamento. Portanto, no que diz tudo o que Nuno já vos passou em termos de computação e toda a eficiência, esta plataforma utiliza para todos, portanto, para toda a arquitetura, para todos os hosts, o Boot from Sun. Este Boot from Sun tem como objetivo, como é lógico, a segregação da computação e da informação para que haja uma fácil realocação de recursos ou de componentes durante o processo. Além portanto, dos dados que estão online. A arquitetura de referência inclui, como não podia deixar de ser, toda a gestão de ciclo de informação. Portanto, aqui somos responsáveis não só pelos dados que estão online, mas a capacidade de os proteger, de os replicar, de os restaurar, sempre com a capacidade granular, mas todo este conceito de gestão de informação está intrínseco à arquitetura de referência para Oracle que vos estamos a apresentar. Para o armazenamento, e se, portanto, já viram todos, portanto, da importância de otimização de infraestrutura para a redução do licenciamento. O storage tem um papel também importante, não mais, não menos, mas também importante nesta arquitetura. Muitos de vocês, muitos dos clientes em todo o mundo, uma das formas, se calhar mais simples que teriam para reduzir o licenciamento ou reduzir o número de CPUs a licenciar para as bases de dados Oracle seria, por exemplo, reduzir a latência dos IO8s. Portanto, se conseguirmos reduzir esta latência, se conseguirmos reduzir o tempo de espera pela informação que o CPU tem, estamos diretamente a reduzir a necessidade do número de cores, o número de CPUs, o número de hosts, etc. e, consequentemente, o licenciamento associado. Portanto, temos a perfeita noção de que esta latência é fundamental para a otimização do ambiente e para o seu desempenho, como é lógico, mas aqui há 2 vetores de análise, um é o desempenho, o outro do impacto que isso vai causar em termos de custos, em termos de infraestrutura. Para este ambiente, e tendo em consideração que é um ambiente crítico, a proposta Fujitsu é a utilização do novo equipamento DX8900, portanto esta é uma unidade que foi apresentada há cerca de 6 meses atrás, sensivelmente, para os que tiverem curiosidade de consultar o site público storageperformance.org, portanto onde estão publicados todos os relatórios de SPC, vão poder aceder aos últimos resultados desta unidade. Estes resultados, eu estou aqui a fazer, portanto, realmente a convidar-vos a ver, porque estes resultados muito orgulham a Fujitsu. Portanto, este equipamento é o primeiro equipamento do mundo a ultrapassar os 10 milhões de euros. Estamos a falar de uma unidade que pode começar com 2 controladores normais. Normais não será assim, porque estamos a falar de capacidades de caches consideráveis, mas com uma escalabilidade até 24 controladores. Até 18 teras de memória cache direta, até 300 teras de memória cache por NVMe, portanto, para podermos acelerar os nossos IOs. O objetivo que está por trás é realmente reduzirmos ao máximo a latência para, com isso, impactar e termos uma utilização mais racional possível dos CPUs que suportam as nossas bases de dados.
Podíamos, como é lógico, portanto, fiz referência à utilização deste DX8900, mas a Fujitsu, os Fujitsu internos têm este conceito de família, o que permite infraestruturas que tenham uma menor dimensão começar com equipamentos inferiores e, ao longo do tempo, ao longo do negócio, irmos fazendo evoluir, sempre com data in place, sem necessidade de migrações de informação, até aos sistemas superiores, caso fosse necessário mais escalabilidade. Mas este DX8900 traz-nos algo mais que não existia até então, que é a capacidade de acelerar compressão, mas, desculpa, a capacidade de compressão por aceleração de hardware. Portanto, nós disponibilizamos uns Storage Acceleration Engine, são engines dedicados para a gestão e não só da integridade dos dados, como da sua eficiência. Pela primeira vez em quase 50 anos de desenvolvimento da linha Eternos, pela primeira vez a Fujitsu assume a capacidade de reduzir pelo menos 50% do espaço ocupado através da utilização destes Storage Acceleration Engines para a informação. Estamos a falar, como é lógico, portanto, não só da capacidade de compressão e descompressão, mas toda a garantia de integridade dos dados. Portanto, todo o error check, o Data Integrity Assurance, tudo isso é garantido por estes Storage Engine, o que faz com que o impacto no desempenho seja praticamente nulo. Traz associado a tecnologia NVMe como acelerador de leituras e escritas, portanto, utilizamos o NVMe não só para guardar informação, mas como acelerador, como um turbo dos próprios SSDs que existem dentro dos equipamentos. E é isso que faz com que os 10 milhões de IOs disponíveis possam ser atingidos com latências e tempos de resposta muito, muito baixos. Portanto, não são 10 milhões de IOs com tempos de resposta de 2, 3 milissegundos, não. Estamos a falar de tempos de resposta abaixo do milissegundo, o que tem, como é lógico, impacto direto no IO8, como vos falei atrás. Uma capacidade interessante de utilização desta tecnologia é que, mesmo sendo uma tecnologia recente, portanto, acabada de lançar, podemos implementar disaster recovery, podemos implementar alta disponibilidade de informação para equipamentos de geração interior, mas acima de tudo de segmento inferior. Portanto, vocês podem ter na vossa produção um equipamento high-end que com a escalabilidade da I/O e de recursos que já vos falei, mas ter no site de Disaster Recovery um equipamento de gama inferior, com um custo por tera bastante inferior, mas que, em caso de haver um desastre, tem a possibilidade de evoluir os controladores para o próprio DX8900. Portanto, com isto temos aqui uma utilização racional dos nossos orçamentos para não termos que gastar à cabeça um valor exorbitante para um site de Disaster Recovery que, esperemos todos, nunca venha a ser utilizado. Outra possibilidade de implementação, e que vem precisamente em linha com toda a preocupação da alta disponibilidade da plataforma que o Nuno falou antes, é a capacidade de implementarmos algo que a Fujitsu chama por Storage Cluster. O que é um Storage Cluster? Imaginem o host onde correm estas aplicações aceder de forma transparente e simultânea a 2 sistemas de storage, que podem estar na mesma localização ou separados geograficamente com um limite, porque estamos a falar sempre de replicação síncrona da informação, portanto há limites físicos que têm que ser cumpridos, mas até 100 km de distância é possível implementar este Storage Cluster. Storage Cluster quer dizer que o servidor que está a aceder ao storage principal, em caso de haver qualquer quebra de acesso, e seja uma falha do storage, do switch SUN, dos cabos, do rack de alimentação, do que seja, o mesmo servidor continua de forma transparente e não disruptiva o seu I/O através do storage que está no site ou numa localização remota. Mas o mesmo servidor, portanto o site principal,
a aceder ao storage do site secundário de forma transparente, sem quebra de serviços, sem haver qualquer tipo de paragem. Esta é a implementação de Storage Cluster que vos propomos para os ambientes que requeiram a total disponibilidade. Não só o cluster aplicacional, o cluster de sistema operativo, não só o failover e a capacidade de recuperação em caso de falha de das system boards do nosso servidor, mas depois termos também a redundância ao nível da SAN, a redundância ao nível do storage, que é o que estamos a falar, e a capacidade de proteger os dados e de os replicar. Integrado também nesta plataforma está a possibilidade de fazermos snapshots das nossas bases de dados, direta, integrada. Este snapshot tem um benefício que é a capacidade de indexação dos dados, da base de dados. Portanto, ao termos esta capacidade de indexação, o que nos permite é que esse snapshot passe a ser imediatamente uma área não só de restore, mas de capacidade de analítico, etc. Portanto, ou ser usado esse snapshot como ponto de réplica, por exemplo, para um site distante ou para um arquivo, etc. Portanto, a integração dos dados não é um snapshot de Loon tradicional, mas sim um snapshot com a informação que temos nas nossas bases de dados indexada para controle. Em relação à proteção de dados, portanto, estamos a falar de total integração com o ambiente Oracle, seja ele um Oracle RAC, ASM, e isto é possível porque temos a integração direta com o RMAN. Portanto, todas as tarefas de proteção passam a ser geridas diretamente pelas capacidades de recuperação de bloco do próprio RMAN. Isto quer dizer que é muito fácil de implementar, não há necessidade de gerir scripts, de aprender novas ferramentas. Portanto, para o DBA, a operação que faz tipicamente para proteger e recuperar a informação a partir da RMAN é aquelas que vai utilizar com a nossa plataforma. Vai fazer de forma eficiente, porque temos sempre a capacidade de implementar a compressão e de duplicação, quer na proteção, quer na recuperação, portanto, reduzindo muito o tráfego que está a ser passado, reduzindo muito o tempo e o SLA para a movimentação de dados. Além disso, temos a capacidade de arquivar também tabelas não usadas da base de dados. Portanto, quando falamos na gestão do ciclo de vida da informação, é não só o proteger, o garantir que temos a proteção, mas também o arquivar aquilo que está a pesar e que não está a ter acesso na arquitetura e que vem melhorar, por exemplo, os tempos de proteção do dia seguinte, mantendo sempre essas tabelas disponíveis para os utilizadores e para os DBAs. Depois, temos, como é lógico, os consequentes ganhos de produtividade, porque temos a plataforma disponível durante mais tempo, mas conseguimos fazer proativamente muitas das operações através dessa integração com o RMAN. Portanto, tudo isto vai, no fim, culminar com o máximo de disponibilidade. Essa disponibilidade é, como já vos disse, por exemplo, garantir portanto, esta recuperação granular, mas também a possibilidade de termos um clone da nossa base de dados em qualquer momento, seja ele num snapshot, seja numa outra plataforma, para correr processos de analítico, por exemplo, ou fazer algum tipo de testes sobre a base de dados em si. Uma das formas simples e que está associada a esta plataforma é a implementação do chamado Forever Incremental Backup para Oracle. Portanto, o que estamos a fazer é, no fundo, garantir que os tempos de proteção de dados são reduzidos, mas mantermos o máximo de segurança, porque a partir destes incremental backups vamos conseguir fazer, por exemplo, full sintéticos em qualquer momento, em qualquer altura do dia. Portanto, o que é que nos vai possibilitar? Ir de encontro àquilo que são os nossos RPOs, porque se eu conseguir implementar políticas de backup incremental com uma base regular e a seguir ter um sintético full feito a partir deles próprios, portanto estamos, como é lógico, a ter RPOs muito, muito próximos do zero. Okay? Portanto, estamos a falar de perdas de informação praticamente nulas.
Como implementar isto? Como começar? Quais os primeiros processos? Quais os primeiros passos que podem pedir ajuda à Fujitsu? É aquilo que vos vamos demonstrar. E eu passo a palavra agora ao Nuno, desta vez de forma definitiva, para que ele termine a apresentação, mas no fim vamos estar, como é lógico, disponíveis para qualquer pergunta. Mas passo então, Nuno, termina. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Portanto, estamos já no fim. Queria deixar só, de facto, aqui, fechar convosco apenas dois temas. O primeiro tema tem a ver que é quais são os próximos passos. E para isso a Fujitsu propõe-vos o seguinte. Nós disponibilizamos um serviço de identificação e de assessment de performance que pode ser feito em conjunto convosco. Portanto, quem quiser de facto começar a explorar este tema ou quiser começar a fazer uma abordagem para este tipo de oferta e para este tipo de temas, portanto a Fujitsu disponibiliza um serviço que vos ajuda a identificar e a consolidar informação sobre o que rácios de consolidação, que rácios de performance, de redução de licenciamento, do suporte é que podem obter sob o vosso ambiente com este tipo de oferta. Portanto, estamos a falar de algo que passará por uma pequena entrevista, passará por alguma recolha de informação e que será depois partilhada essa informação com os nossos colegas de Fujitsu Japão, que com isso irão disponibilizar uma série de relatórios, inclusivamente um ou mais cenários, ou possíveis cenários, para o atingimento desses rácios e dessa optimização. Por último, e já mesmo em fase final, e antes de passarmos à parte de questões, queria só mais uma vez reafirmar que a apresentação que foi feita aqui hoje incidia sobre base de dados Oracle, mas como também podem facilmente ter depreendido, tudo o que são estas regras de licenciamento, de optimizações de performance que o Pedro falou, de proteção da informação, gestão do ciclo de vida da informação, alta disponibilidade, por exemplo, tudo isto é válido para outros ambientes, sejam eles Microsoft, Linux, sejam eles base de dados transacionais, base de dados analíticas, sejam Microsoft SQL, seja MySQL, inclusivamente para soluções in-memory. Optámos hoje por vos trazer algo mais específico para Oracle, apenas porque achámos que seria que o valor da informação que aqui trazíamos seria mais facilmente perceptível. Bem, com isto despeço-me e passo então a palavra à Raquel para a fase de questões. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Nuno. Obrigada, Pedro. Vamos então responder às questões que foram colocadas durante este webinar na secção de chat. Se ainda não o fez, ainda o pode fazer. Uma primeira pergunta, não sei quem quer responder. Durante a apresentação, várias vezes falaram da experiência Fujitsu nestas soluções. Existem implementações em Portugal ou estão a falar de implementações noutros países? Fala no Leonardo, posso responder a esta. Efetivamente, temos um grande suporte e uma grande experiência noutros países, mas posso-vos dizer que estamos a terminar uma das primeiras implementações em Portugal e, portanto, rapidamente pode servir inclusivamente como caso de sucesso e até a partilha dessa informação. Portanto, sobre isso, convido-vos a ficarem ligados aos canais Fujitsu, porque muito rapidamente vão ter informação sobre isso. Obrigada, Nuno. Temos mais uma questão. As competências Fujitsu para a implementação deste projeto são competências locais ou são competências internacionais? Sim.
Fala Pedro Pinto. Ora, aqui temos 3 tipos de competências. Temos, como é lógico, a competência internacional, que essa está sempre disponível. Existem competências locais e que podem, quer desde o tempo do assessment à implementações essas que já estão a decorrer, portanto existem com recursos Fujitsu, mas temos também parceiros que, pela sua expertise, pela sua experiência em base de dados, nos podem também ajudar a fazer estas implementações. Portanto, os 3 creio que respondem, mas estas 3 áreas confortam totalmente o nosso go-to-market com a arquitetura de referência. Obrigada, Pedro. E temos mais uma questão. Existe a possibilidade de marcar um assessment ou uma demonstração? Como é que eu faço? Sim. Portanto, o assessment, portanto, seguindo a apresentação ou a informação que o Nuno já passou, é possível fazer a qualquer altura. Podem direcioná-los para qualquer um de nós, Pedro Pinto, para o Nuno Leonardo, Raquel, o vosso responsável comercial, também através deles podem fazer esse pedido de assessment. Em relação à demonstração, sim, é possível fazermos demonstração desta plataforma, podemos agendar, esta demonstração pode ser feita, tipicamente é feita remotamente, se na altura em que pedirem tivermos algum equipamento. Até há pouco tempo tínhamos um equipamento cá em Portugal, não sei se ainda está disponível, mas se o tivermos cá, podemos fazer a demonstração local. Se não tivermos, pode ser feito remotamente. Obrigada, Pedro. Estamos no tempo. Qualquer outra questão que tenham, pois podem nos encaminhar. Resta-nos agradecer a vossa disponibilidade, a participação neste webinar, convidar-vos já para o próximo e dizer que no final, quando terminarmos, e estamos a terminar, vai aparecer um pequeno questionário que, de forma a melhorarmos, gostaríamos muito que respondessem. Muito obrigada, bom dia a todos e bom trabalho.